O vídeo de hoje contém 2 histórias reais que vão mudar sua perspectiva sobre o sobrenatural. Um guarda noturno que encontrou um ritual em andamento no 3º andar de uma construção abandonada em cima de um antigo cemitério. E uma mulher que achava estar sendo perseguida por um espírito durante 3 semanas, até descobrir que aquela sombra estava, na verdade, tentando salvá-la de um perigo real. São relatos perturbadores sobre rituais que acontecem onde você menos espera e sobre como, às vezes, o que parece ser uma ameaça é, na verdade, uma proteção. Apague as luzes, aumente o volume. E se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. A vaga apareceu através de um conhecido. Obra parada há 2 anos por falta de verba. Prédio comercial que ia ter 6 andares, mas só tinha 3 levantados. Estrutura de concreto, sem vidro, sem porta, sem acabamento, só o esqueleto. O dono tinha conseguido um novo investidor e ia retomar a obra em 1 mês. Mas enquanto isso, precisava de alguém para vigiar o local de noite, porque morador de rua estava invadindo, pessoal jogando lixo, essas coisas. Pagava bem. Plantão das 10 da noite às 6 da manhã, sozinho, sem ninguém para conversar, só eu, uma lanterna, um rádio e a estrutura vazia. Primeira noite foi tranquila. Cheguei às 10. O encarregado me mostrou rápido o local. Isso aqui é o térreo. Tem acesso por esse portão. Os 3 andares estão abertos. Dá uma volta de hora em hora. Qualquer coisa, liga no rádio. E foi embora. Fiquei ali sozinho, olhando aquele prédio enorme, sem alma. Concreto cinza, ferros expostos, lona plástica pendurada balançando com o vento. Aquele cheiro de obra que nunca sai. Cimento, umidade, ferro. Primeira ronda foi às 11 da noite. Subi os 3 andares devagar, iluminando cada canto com a lanterna, vendo se tinha alguém escondido. Mas estava vazio, só eu, os ratos e o vento. Às 2 da manhã fiz a segunda ronda. Mesma coisa, vazio. Voltei para o térreo, onde tinha colocado uma cadeira de plástico perto do portão. Sentei, tentei ouvir rádio, mas pegava mal ali. Então fiquei só olhando a rua vazia. Foi perto das 4 da manhã que escutei o primeiro barulho estranho, vindo lá de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado no 3º andar. Um arrastar lento e constante. Peguei a lanterna e subi, coração acelerado. Talvez fosse morador de rua que tinha entrado antes de eu chegar e estava se mexendo agora. Quando cheguei no 3º andar, o barulho tinha parado. Iluminei todos os cantos. Nada, ninguém. Mas senti um cheiro diferente no ar. Não era mais só obra. Tinha um cheiro de algo queimando. Tipo incenso, mas mais forte. Mais enjoativo. Desci de novo. Fiquei inquieto o resto da madrugada. Às 6 da manhã, quando o encarregado chegou, contei sobre o barulho. Ele deu de ombros. Deve ser rato. Estrutura velha faz barulho. Não esquenta. Segunda noite comecei mais atento. Cheguei cedo. Fiz uma vistoria completa antes de escurecer. Olhei cada canto, cada vão. Nada de diferente. 10 da noite começou o meu plantão. Fiquei no térreo esperando. Ronda das 11 foi normal. Ronda da 1 da manhã foi normal. 3 da manhã, fazendo a 3ª ronda. Quando cheguei no 2º andar, vi algo que não estava lá antes. No centro do andar, onde seria o hall de elevador, tinha um círculo desenhado no chão de concreto. Não era grafite comum, era algo feito com giz ou carvão. Um círculo perfeito de uns 2 metros de diâmetro, com símbolos dentro que eu não reconhecia. Parecia coisa de macumba, mas diferente, mais elaborado. No centro do círculo tinha uma vela grossa, preta acesa, a chama firme mesmo com o vento passando pelos vãos, sem janela. Fiquei parado olhando aquilo, sentindo o estômago embrulhar. Alguém tinha entrado ali durante a noite e feito aquilo. Alguém estava na construção comigo. Peguei o rádio,
Liguei pro encarregado. Ninguém atendeu. 3 da manhã ele devia estar dormindo. Liguei de novo. Nada. Olhei em volta. Escutei. Silêncio total. Quem tinha feito aquilo não estava mais ali. Ou estava escondido, esperando. Pensei em apagar a vela, destruir o círculo, mas alguma coisa me dizia para não mexer. Então desci rápido pro térreo e fiquei ali, esperando amanhecer. De manhã, quando o encarregado chegou, subi com ele pro 2º andar. O círculo ainda estava lá. A vela tinha se consumido toda, mas ainda fumegava. O encarregado olhou aquilo com a cara fechada. Isso é trabalho. Tem gente fazendo macumba aqui. Apaga isso aí e limpa tudo. Mas seu João, alguém entrou durante a noite, como que passou por mim. Ele olhou em volta. Tem 1000 jeitos de entrar numa obra. Deve ter pulado por trás, pelo terreno do lado, sei lá. Você tá aqui para impedir isso. Limpei o círculo com água que tinha num tambor. Raspei o chão. Joguei os restos fora. Mas o cheiro daquele incenso ficou grudado no meu nariz o dia todo. 3ª noite eu já estava pensando em desistir, mas precisava do dinheiro. Tinha conta para pagar, então voltei. Dessa vez levei uma faca na cintura, só por precaução. Se tinha gente fazendo ritual ali, eu não ia ficar indefeso. Plantão começou normal. 10 da noite. Ronda das 11 nada. Ronda da 1 nada. Quando deu 2:30 da manhã, resolvi antecipar a próxima ronda. Não ia deixar alguém fazer outro círculo. Subi pro 2º andar primeiro. Iluminei tudo. Nada. O chão estava limpo onde eu tinha raspado. Subi pro 3º andar. E quando cheguei lá, quase deixei a lanterna cair. Tinha gente, 4 pessoas, vestidas com túnica escura com capuz. Em pé, formando um quadrado ao redor de outro círculo no chão. Muito maior que o primeiro. Devia ter uns 5 metros. Dentro do círculo tinha velas vermelhas, objetos que não dava para ver direito, e algo que parecia uma galinha morta. Fiquei paralisado na escada. Eles não tinham me visto ainda. Estavam de costas, e estava cantando algo baixo, uma língua que eu não entendia, mas que fazia meu corpo inteiro arrepiar. Pensei em descer correndo, ligar para o encarregado, para a polícia, mas meu corpo não obedecia. Ficou ali travado vendo aquela cena. Foi quando um deles virou a cabeça na minha direção. Não vi o rosto porque o capuz cobria, mas senti os olhos, e na mesma hora, os outros 3 viraram também. Pararam de cantar. Ficou aquele silêncio pesado, e então, um deles, o que estava mais à frente, levantou a mão e fez um gesto na minha direção. Não sei explicar o que aconteceu. Foi como se alguém tivesse empurrado meu peito com força. Fui jogado para trás. Caí sentado no degrau da escada e escutei uma voz, não sei de onde, mas clara como se estivesse dentro da minha cabeça dizendo: sai daqui. Não precisou falar 2 vezes. Me levantei e desci aquela escada mais rápido do que nunca. Pulei os últimos degraus, atravessei o térreo, passei pelo portão e só parei quando estava na rua. Fiquei ali ofegante, mãos tremendo, olhando para a construção, tudo escuro, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Peguei o celular, liguei pro encarregado. Dessa vez ele atendeu sonolento. Seu Marcos, que foi? Seu João, tem gente lá dentro fazendo ritual. 4 pessoas, círculo no chão, velas, bicho morto. Precisa chamar a polícia. Silêncio do outro lado. Depois ele suspirou fundo. Você viu essas pessoas? Vi sim. 4 de túnica preta no 3º andar. Você falou com elas? Não. Eles me empurraram sem encostar. Eu caí. Me mandaram sair. Eu saí. Outro silêncio. Marcos, vou ser direto com você. Não é a primeira vez que isso acontece. Já tive outros vigias, reclamando de barulho, de círculo, de gente estranha. A obra tá parada há 2 anos, mas esse terreno é antigo. Antigamente era cemitério. Depois aterraram e construíram. Mas parece que tem gente que usa o lugar para esses trabalhos. E o senhor não faz nada? O que eu vou fazer?
Chamar polícia para prender gente fazendo macumba? Eles não roubam nada, não quebram nada, fazem o negócio deles e vão embora. Polícia não vai fazer nada. Eu não vou voltar lá. Falei direto. Tudo bem, entendo. Passa amanhã para pegar o pagamento das 3 noites. Desliguei e fiquei sentado na calçada até o sol nascer, olhando a construção, e juro que vi uma luz fraca no 3º andar se mexendo, como vela. Quando clareou, entrei de novo. Subi no 3º andar com muito medo, e o círculo estava lá, maior, mais elaborado, com marcas de cera vermelha, penas espalhadas, e no centro uma oferenda, frutas, flores e um bilhete. Peguei o bilhete com a mão tremendo. Estava escrito em letra cursiva antiga: "Perdão pela intrusão. Seguimos nosso caminho." Não entendi se era pedido de desculpa ou aviso. Não quis entender. Desci, passei pelo portão e nunca mais voltei. Peguei meu pagamento no dia seguinte. O encarregado tentou me convencer a continuar. Disse que ia aumentar o valor, mas recusei. Dinheiro não paga o que eu senti naquela noite. Soube depois que a obra foi retomada, terminaram o prédio, virou um centro comercial. Tem loja, escritório, gente entrando e saindo todo dia. Às vezes passo na frente e olho. Tudo normal. Movimento, luz, vida. Mas eu sei o que tem no 3º andar. Sei que aquele chão de concreto embaixo do piso de cerâmica ainda tem marcas de círculo, de cera, de oferenda. E penso nas pessoas que trabalham ali, que almoçam ali, que ficam até tarde. Será que sentem algo? Será que escutam um canto baixo quando o prédio fica vazio? Será que tem segurança noturno lá e ele já viu o que eu vi? Não sei, não quero saber. Mas aprendi uma coisa simples. Tem trabalho que paga bem porque tem razão para pagar bem. E quando o teu lugar é construção abandonada, é cemitério, e te colocam sozinho de madrugada, talvez seja porque ninguém mais quer ficar. Hoje trabalho em supermercado, turno das 6 da tarde à meia-noite, cheio de gente, câmera, luz, barulho, e ganho menos. Mas durmo tranquilo. Não escuto canto estranho, não vejo círculo no chão, não sinto empurrão invisível. E toda vez que alguém me oferece vaga de vigilante noturno em lugar isolado, eu pergunto 2 coisas. O terreno tem história? E já teve outros vigilantes antes de mim? Se a resposta for sim para as 2, eu agradeço e recuso. Porque trabalho é importante, dinheiro faz falta. Mas tem preço que não vale a pena pagar. E acordar todo dia lembrando de 4 pessoas de túnica te olhando no escuro é um desses preços. Essa foi a primeira história. Sobre um guarda que encontrou um ritual em andamento e foi empurrado por algo invisível. Mas prepare-se, porque a próxima história é completamente diferente. Uma mulher que achava estar sendo perseguida por um espírito durante 3 semanas. Até descobrir que aquela sombra estava tentando salvá-la de um perigo real. Terror que vira proteção. Mas antes, se você está com aquele arrepio, deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. E me conta, você trabalharia numa construção em cima de cemitério antigo? E se você é vigilante ou guarda, já viu algo inexplicável no trabalho? Comenta aí. Vamos para a segunda história. E essa vai mexer com suas emoções de um jeito que você não espera. Segundo relato. Moro sozinha num apartamento pequeno de 2 quartos, no centro da cidade. Trabalho como designer gráfica, home office na maior parte do tempo, vida tranquila, rotina normal, nada de extraordinário. Tudo começou numa quinta-feira de noite. Eu estava na sala mexendo no computador, quando senti aquela sensação de estar sendo observada. Aquele arrepio na nuca que faz você virar a cabeça. Olhei para o corredor que dava para os quartos e vi uma sombra. Não era sombra de objeto, era forma humana, parada ali na entrada do corredor me olhando. Pisquei. A sombra sumiu.
Achei que tinha sido cansaço. Vista cansada de tanto olhar para a tela, voltei para o trabalho. Na noite seguinte, sexta-feira, estava na cozinha fazendo janta quando escutei um sussurro vindo do quarto. Era uma voz baixa, abafada. Não dava para entender o que dizia, mas era claramente uma voz. Fui até o quarto. Acendi a luz. Nada. Ninguém. Apartamento vazio além de mim. Janela fechada. Porta trancada. Tentei ignorar, mas o coração estava acelerado. Comecei a sentir medo pela primeira vez. No sábado de manhã, acordei com a sensação de que alguém tinha me tocado. Um toque leve no ombro, como se alguém estivesse tentando me acordar. Abri os olhos assustada. O quarto estava vazio, mas juro que tinha sentido. Não era sonho. Era real demais para ser imaginação. A partir dali, as coisas começaram a escalar. Toda noite via a sombra em algum lugar, no corredor, na sala, refletida na janela, sempre me olhando, sempre parada, como se estivesse esperando algo. Os sussurros ficaram mais frequentes. Escutava principalmente de madrugada. Voz baixa que parecia estar tentando me dizer algo, mas eu não conseguia entender. Comecei a ter dificuldade para dormir. Ficava acordada, olhando para os cantos do quarto, esperando ver a sombra aparecer. Na segunda semana resolvi falar com minha melhor amiga, a Renata. Contei tudo, ela ficou preocupada, sugeriu que eu fosse num centro espírita, num padre, alguém que entendesse dessas coisas. Fui num centro espírita na quarta-feira de tarde. Conversei com uma médium. Ela ouviu minha história e disse que parecia ser espírito obsessor, alguma entidade que tinha se apegado a mim e estava tentando me afetar. Ela fez uma oração, me deu um banho de ervas para fazer em casa. Disse para eu acender vela branca e pedir proteção. Fiz tudo, o banho, a vela, a oração, mas não adiantou. A sombra continuou aparecendo. Os sussurros continuaram. Na verdade, piorou porque agora a sombra estava mais próxima. Aparecia mais vezes. E eu comecei a escutar passos no apartamento. Passos lentos e pesados, como se alguém estivesse andando pelo corredor de madrugada. Parei de dormir direito. Ficava com a luz acesa, televisão ligada, qualquer coisa para fazer barulho e me distrair do medo. Foi na terceira semana que aconteceu algo diferente. Era uma terça-feira de noite. Eu estava deitada na cama, tentando dormir, quando a sombra apareceu no quarto, não na porta, dentro do quarto, parada ao lado da cama, me olhando. Gelei de pavor. Não conseguia me mexer. E então escutei a voz, mais clara dessa vez, mais alto, dizendo: perigo, sai. Não era voz assustadora, não era voz raivosa, era voz urgente, como se estivesse tentando me avisar de algo. Sai? Sair de onde? Do apartamento? Do quarto? Não entendi. A sombra se moveu, foi até a janela, ficou ali parada, apontando para fora. Levantei com muito medo, me aproximei da janela devagar, olhei para fora. A rua estava escura, vazia, não vi nada de errado. Quando virei para perguntar o que era, a sombra tinha sumido. Fiquei acordada a noite toda pensando no que tinha acontecido. Perigo sai. O que aquilo significava. No dia seguinte, quarta-feira, estava trabalhando em casa quando bateram na porta. Olhei pelo olho mágico. Era um homem que eu não conhecia, de uns 40 anos. Roupa social, sorriso simpático. Abri a porta com a corrente de segurança. Posso ajudar? Oi, desculpa incomodar. Meu nome é Fernando, eu moro no prédio ao lado. E vi que você mora sozinha. Queria saber se está tudo bem. Se precisa de alguma ajuda com alguma coisa. Achei estranho. Ninguém vem perguntar isso do nada. Agradeci e disse que estava tudo bem. Ele insistiu. Disse que se eu precisasse de algo, era só chamar. Que ele ficava no apartamento 302, do prédio da frente. Fechei a porta com aquela sensação estranha. Algo não estava certo, mas não sabia o quê. Na quinta-feira ele voltou, bateu de novo. Dessa vez tinha uma desculpa.
Estava vendendo rifa para uma instituição de caridade se eu queria comprar. Disse que não. Ele insistiu. Ficou ali na porta tentando conversar, fazendo perguntas. Quanto tempo eu morava ali? Se morava sozinha mesmo? Se tinha namorado? Comecei a ficar incomodada. Disse que tinha trabalho. Fechei a porta. Naquela noite, a sombra apareceu de novo, mais agitada, se mexendo rápido, e a voz repetindo: perigo ele, perigo ele. Entendi na hora. A sombra estava tentando me avisar sobre aquele homem, o Fernando do prédio da frente. Liguei para a Renata, contei sobre o homem, sobre a sombra avisando. Ela ficou preocupada. Disse para eu trancar bem as portas e ficar atenta. Na sexta-feira de manhã saí para comprar pão. Quando voltei tinha um bilhete embaixo da porta. Era dele. Dizia: vi você saindo. Fica bonita de amarelo. Se quiser tomar um café, um dia me avisa. Senti um calafrio. Ele estava me observando. Sabia meus horários, o que eu vestia. Tranquei a porta, coloquei a trava, fechei todas as janelas e escutei a voz da sombra de novo, mais urgente. Cuidado, ele vem. Não sabia o que fazer. Ligar para a polícia e falar o quê? Que um vizinho estava sendo simpático demais. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na sala com o celular na mão e perto das 3 da manhã escutei um barulho na porta. Alguém estava mexendo na fechadura. Gelei. Olhei pelo olho mágico e vi ele, o Fernando, agachado na frente da porta com alguma ferramenta tentando abrir a fechadura. Meu coração disparou. Corri pro quarto. Tranquei a porta do quarto, peguei o celular e liguei para a polícia sussurrando que tinha alguém tentando invadir meu apartamento. Enquanto a operadora pedia meu endereço, escutei a porta da frente abrir. Ele tinha conseguido arrombar. Escutei os passos dele entrando, andando pela sala, e então a voz da sombra, alta, clara, dentro do quarto comigo. Esconde embaixo da cama agora. Não pensei. Obedeci. Me enfiei embaixo da cama. Puxei o cobertor que pendia nas laterais para me esconder melhor. E fiquei ali tremendo com o celular na mão. Escutei ele andando pelo apartamento, procurando, abrindo portas. E então ele entrou no quarto. Acendeu a luz. Eu via os pés dele pela fresta do cobertor. Ele andou pelo quarto, abriu o armário, olhou no banheiro. Estava procurando, e então escutei ele falar sozinho. Onde você tá? Eu sei que tá aqui. Minha respiração estava tão rápida que achei que ele ia escutar. Mas foi nesse momento que escutei sirene de polícia lá embaixo. Ele ouviu também. Xingou baixo. Saiu correndo do quarto. Atravessou a sala. Saiu pela porta. E desceu. Fiquei embaixo da cama até escutar os policiais batendo na minha porta, gritando polícia. Saí rastejando. Corri até a porta. Abri chorando. Os policiais entraram. Perguntaram se eu estava bem, se tinha sido agredida. Contei tudo. O vizinho, as visitas, o bilhete, a tentativa de invasão. Eles levaram a sério. Pediram descrição dele. Chamaram reforço para procurar no prédio da frente. Pegaram ele tentando entrar no apartamento dele. Encontraram a ferramenta que ele usou para arrombar minha porta. E quando revistaram o apartamento dele, encontraram fotos minhas, tiradas da janela dele para a minha. Eu na sala, na cozinha, no quarto, dezenas de fotos. Ele estava me vigiando há semanas. Descobriram que ele tinha antecedente. Já tinha sido preso antes por perseguição a outra mulher. Tinha acabado de sair da prisão e se mudado para aquele prédio. Me deram medida protetiva. Ele foi preso de novo. E eu fiquei ali sentada na delegacia processando tudo. A sombra tinha tentado me avisar desde o começo. As aparições, os sussurros, tudo era tentativa de me alertar sobre o perigo que eu não estava vendo. Perigo ele, cuidado ele vem, esconde. Tudo tinha feito sentido, mas eu estava com tanto medo da sombra
que não tinha escutado direito. Quando voltei para casa naquela manhã, entrei no apartamento com medo, mas um medo diferente. Não era medo da sombra, era medo de ficar sozinha, sem proteção. Sentei na sala e falei alto para o ar. Obrigada. Eu não entendi no começo. Achei que você estava me assustando, mas você estava me protegendo. Me desculpa por não ter escutado antes. Silêncio. E então senti aquela presença de novo, mas dessa vez não era assustadora. Era reconfortante, como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro dizendo: está tudo bem agora. A sombra apareceu uma última vez, na porta do quarto, parada ali me olhando, e dessa vez consegui ver melhor. Não era homem, era mulher. Cabelo comprido, figura delicada. Ela acenou devagar, um gesto de despedida, e sumiu. E desde então, nunca mais voltou. Pesquisei depois sobre o apartamento. Descobri que anos atrás morava aqui uma mulher chamada Clara. Ela tinha sido vítima de um ex-namorado obsessivo que a perseguia. Ela tentou pedir ajuda, mas ninguém levou a sério. Até que ele invadiu o apartamento dela e a agrediu gravemente. Ela sobreviveu, mas ficou com sequelas, se mudou e anos depois faleceu de causas naturais. Mas parece que o espírito dela voltou para o lugar onde sofreu e decidiu proteger outras mulheres que morassem ali. Hoje ainda moro no mesmo apartamento. Não sinto mais medo. Às vezes, sinto a presença, uma sensação leve, reconfortante, como se alguém estivesse vigiando, mas dessa vez, vigiando no sentido de proteção. Aprendi que nem toda sombra é ameaça, nem todo sussurro é maldição. Às vezes o que a gente acha que está nos perseguindo, na verdade, está nos protegendo. Mas a gente está com tanto medo que não consegue ver a diferença. Então, se você vir uma sombra, escutar uma voz, sentir uma presença, antes de sair correndo, para um segundo, e tenta entender o que aquela presença quer. Porque pode ser que ela não esteja tentando te assustar. Pode ser que ela esteja tentando te salvar. E se você é mulher e mora sozinha, presta atenção nos sinais, nos avisos, tanto os visíveis quanto os invisíveis, porque infelizmente tem perigo real no mundo. E às vezes a proteção vem de onde a gente menos espera. Eu tive sorte, tive a Clara me avisando, mas nem todo mundo tem. Então fica esperta, tranca bem as portas, não abre para estranho, não dá informação sobre sua rotina. E se alguém aparecer fazendo perguntas demais, sendo simpático demais, insistente demais, desconfia. E se um dia você sentir uma presença te empurrando para longe de alguém, te fazendo desconfiar de alguém, escuta, porque pode ser alguém que já passou pelo que você está passando e não quer que aconteça de novo. 2 histórias, 2 tipos de sobrenatural. Um que te faz fugir correndo, outro que te faz agradecer por estar viva. Um ritual que continua acontecendo embaixo do piso de um prédio comercial. Um espírito protetor que salvou uma mulher de um stalker perigoso. Se essas histórias te impactaram, deixa o like, compartilha e inscreva-se no canal. E você, já trabalhou em lugar com história pesada? Já sentiu presença tentando te avisar de algo? Mulheres, sentem presença protetora? Comenta aí. Tem história de terror para contar? Manda. E lembra, nem toda sombra é ameaça. Às vezes é proteção. A questão é saber a diferença.